Então, estamos na nossa série, né, Vontade, seguindo, né, essa temática que nós temos trabalhado dentro das três, né, subdivisões da alma. A alma é a sede da mente, vontade e emoções. Falamos sobre a mente, 4 aulas. Essa segunda aula sobre a vontade. E na próxima semana nós vamos iniciar falando sobre as emoções. E temos estudado, né, esse livro da apóstola Valnice Milhomes. Na aula passada, sobre a vontade, nós falamos sobre o território da vontade e sobre a prisão da vontade, né? Que a nossa vontade ela pode ser presa, ela pode estar presa. E hoje nós vamos falar o perigo da passividade da vontade, sintomas da passividade da vontade e a libertação da vontade. Tá? Hoje nós vamos entrar nesses três tópicos aí, né? Para a gente fechar esse tema da vontade. Bom, então, bem-vindos, que estão entrando, que estão chegando para a nossa aula de hoje. E nós vamos começar o perigo da passividade da vontade. Vamos lá. Toda obra demoníaca na vida de um homem, ela obedece a um processo. Toda obra do inimigo, ela vai ter um processo para acontecer, para se estabelecer ali na vida do homem. E esse processo ele vai se agravando com o tempo. E se nós não percebermos essa ação, não percebermos esse processo do inimigo, nós não vamos conseguir deter, nós não vamos conseguir cancelar, né, paralisar essa obra. Né? A passividade faz parte desse processo do inimigo, né? Das ações do inimigo na nossa vida. A passividade ela tem um papel ali, tá? Por quê? Porque a pessoa ela vai, na passividade é o quê? A pessoa vai deixar de ser ativa no uso da sua vontade. A nossa temática, né, da última aula e dessa é sobre a vontade. Então, a passividade é quando eu não uso a minha vontade. Tá? E se uma pessoa não usa a sua vontade, as suas ações serão determinadas por outras fontes. Tá? Então, quando eu não faço uso da minha vontade, do meu poder de escolha, do meu poder, né, de decisão, alguém vai decidir por mim. Então, isso pode ser nos contextos mais simples da vida, né, como até mesmo o que comer, o que vestir, onde ir, até em questões mais complexas, como que faculdade eu vou cursar, com quem eu vou me casar e tantas outras. Né? Então, tudo na nossa vida, né, eu estava ministrando essa semana, estamos aqui em Porto Velho, na capital, servindo, né, vários pastores, várias igrejas locais, e eu falei sobre isso, que nós estamos o tempo todo escolhendo, o tempo todo nós exercemos a escolha, né, a nossa vontade. O tempo todo nós decidimos. Então, quando você vai a um restaurante, né, tem aqueles que demoram um pouco mais, né, para escolher ali a sua comida, porque ele tem dúvida e ele está olhando todas as opções para então escolher. Mas até isso, todos os dias nós escolhemos o que vamos comer, o que vamos vestir, onde iremos, músicas, que música eu vou ouvir hoje. Então, o tempo todo, a nossa vida ela é permeada por escolhas. Né? E nós podemos ter facilidade nas escolhas ou muita dificuldade. Tá? Então, isso é interessante da gente observar, que o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. E quando nós não fazemos essas escolhas, é porque nós entramos nessa dimensão de passividade. Podemos estar em um cativeiro de passividade. Lembrando que dentro dessa série que nós estamos fazendo, né, eu tenho formação em psicologia, mas sou também, né, pastora, líder. Então, dentro dessa série, nós não temos trabalhado ela tanto de um aspecto psicológico, temos trabalhado ela também num aspecto mais espiritual, tá bom? Então, por isso a gente tem várias formações, coach, né, a psicologia em si, outras terapias, mas a gente está trazendo ela por essa visão, né, por essa perspectiva, até mesmo da autora, né, então a gente está fazendo realmente um estudo, né, realmente passando para vocês um conteúdo legítimo, né, íntegro ali do seu livro, tá? Então, nesse contexto, se eu não escolho, se eu não decido, alguém vai decidir por mim, porque se o tempo todo eu estou fazendo escolhas, eu estou diante, né, das possibilidades de decisões e não as tomo, alguém as toma, correto? Então, é importante nós percebermos isso, porque quando eu não uso a minha vontade,
As minhas ações vão ser determinadas por outras fontes, por outras pessoas ou até mesmo por outras influências. Tá? Deixa eu entrar, né? A questão de influências espirituais também, psicológicas e afins. Tá? Deus não pode usar o crente, né, o cristão, de vontade passiva. Vamos lá. A passividade é quando eu não uso, né, a passividade da vontade. Porque existe a passividade da mente, nós falamos, e existe a passividade da vontade. Então, quando eu estou com a minha vontade passiva, Deus, ele não pode usar a minha vontade passiva. Por quê? Porque eu não estou em modo de funcionamento, eu não estou ativo, eu estou passivo, como se eu estivesse desligado. Correto? E por quê? Porque Deus não força ninguém a agir. Correto? Então, Deus não força ninguém a agir. Então, se eu não estou ali ativo na minha vontade, eu estou passivo, estou desligado, nada vai acontecer, porque Deus ele não vai utilizar, né? Quando eu estou nesse aspecto, nessa posição de inatividade, de passividade, não há como ter, né, um mover de Deus, né, através de mim ali, em mim ou através de mim. Eu estou na passividade, tá bom? Então ele apela para uma decisão da livre vontade da pessoa. Ele convida, né, Deus, o Senhor, ele convida e o homem responde. Ele pede e o homem entrega. Ele dá e o homem recebe. Tudo implica no uso da vontade e no tomar de uma decisão consciente. Tá? Então não é simplesmente, eu estou aqui, ó, Deus, faz o que o Senhor quiser. Não, é a vontade dele, na minha vontade, na minha submissão de vontade, então há uma resposta para isso. Tá? Princípios básicos de distinção. Vamos lá. Princípios básicos de distinção. Vamos perceber o seguinte. Para estudarmos a Bíblia, vemos as características individuais de cada escritor. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda assim, cada um deixou as marcas da sua personalidade, sua forma de ser. Então, vamos ler, por exemplo, vamos falar dos evangelhos, que vão narrar, né? Todos os evangelhos vão narrar a vida de Jesus. E aí nós vamos ver, né, ali a princípio, o cuidado de Mateus em respaldar com o Velho Testamento as revelações do que ele estava escrevendo, né? Mas nós vamos ver também o estilo mais seco e irreverente de Pedro, né, no Evangelho de Marcos. A mente mais treinada e organizada de Lucas, né? Forma de Lucas esboçar tudo ali. Acompanhada de uma maior reverência ao relatar os fatos. Então, Lucas é bem preciso ali ao relatar os fatos. João está presente na mescla de si mesmo com o mestre, tanto que às vezes fica difícil ver ali onde que é as falas de Jesus e onde inicia, né, os comentários, né, do próprio João, Então, cada um tem a sua característica, né? Cada um tem a sua característica própria ali, mas todos foram usados por Deus, mas preservando a sua identidade, né? Então, isso demonstra que os demais escritores também a gente vai perceber que estão igualmente, tem também essa distinção, né? Nós vamos ver ali um Jonas teimoso, né? A quem Deus não força, né? Mas Deus convence. Vitória Rio, né? Falando de Jonas, a gente sempre, né, fala, meu Deus. Aí a gente vai ver o Jeremias chorão, que luta contra a sua própria vontade, né? Mas termina dizendo, persuadiste-me, Senhor, e eu persuadido fiquei. Olha que texto fantástico, Jeremias 20, capítulo 20, verso 7. Né? Nós vamos ver um Paulo de vontade férrea, uma vontade de ferro, uma vontade dura, né? E ainda assim submisso a Deus. Portador de uma personalidade, né, incrível, como Paulo era. Mas de um coração totalmente inclinado ao Pai, né? Então, há um Barnabé tolerante e paciente, contrastado com a firmeza e intransigência de Paulo no incidente com Marcos. Então, a gente vai ver ali a personalidade de cada um. Entendeu? A gente vai ver uma característica pessoal de cada um, a sua identidade, a sua personalidade ali expressa, a sua vontade, né, era ali colocada, entendeu?
Então, quando essa vontade não fere, né, a vontade de Deus, né, ela é extremamente recebida, ela é extremamente importante, né? Então, ela precisa, né, a nossa voz, Deus nos deu voz, né? Deus nos deu personalidade, Deus nos deu vontade, né? Então, isso precisa ser expresso, isso é importante, isso é saudável, tá bom? Então, a gente vai perceber ali que nenhum deles ficou anulado. Nenhum dos autores da palavra foram anulados. Eles foram inspirados por Deus e dentro da sua particularidade, né? Com a sua mentalidade, com a sua experiência, com a sua vontade, com as suas emoções, né? E a gente vai ver as emoções também de cada autor sendo expressas ali, tá? Então isso é bem interessante. Hoje Deus quer um exército de homens e mulheres de vontade firme, determinada, que não se deixa andar ao sabor das ondas, de pressões das circunstâncias. Ou seja, pessoas que têm uma vontade firme, estabelecida, né? Eu costumo dizer assim que, como diz Paulo, né? Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, assim, eu creio que a maior dificuldade realmente dessa geração é uma vontade enfraquecida, entendeu? Nós temos muitos contextos emocionais que tentam nos roubar, que tentam nos definir, né? As emoções, muitas vezes elas tentam determinar a nossa identidade, elas nos comunicam muita coisa, então a gente vai talvez entrar em dilemas, né, pessoais, em crises existenciais, em crises de identidade, crises ministeriais, e a nossa vontade ela pode ser ali distorcida, contaminada, né? E a gente pode ser roubado. Então é uma geração que nós precisamos ser livres na nossa vontade, para que com a vontade livre nós possamos escolher a vontade de Deus. É isso que Deus quer, né? Deus não quer que nós nos anulemos e então simplesmente aqui, entendeu? Como objeto que vai ser usado. Não é isso, entendeu? Então precisamos ser pessoas e ensinar as pessoas a serem decididas, né? Cada um, né, dos maravilhosos, né, escritores da palavra eram pessoas decididas, cada um com suas guerras, cada um com suas dificuldades, cada um com seus dilemas, né? Tanto que a palavra não esconde, né, nenhuma das guerras desses grandes homens de Deus, né? Davi, né, o próprio Paulo, né? Mas eles estavam ali com uma vontade decidida, uma vontade firme. Então, precisamos saber o que queremos. Precisamos perseguir o alvo, né, com uma determinação que não vacila. É isso que nós precisamos viver e inspirar outros a viverem. Uma vontade livre, determinada, consciente, né, e realmente que não vacila, que não volta atrás, que não desiste, né, uma vontade forte e firme, tá? E não enfraquecida. Vamos para os sintomas da passividade da vontade. O primeiro sintoma da passividade da vontade humana é a inércia ou indolência da vontade. Tá? Então, quem estiver anotando aí, estamos em uma aula. Inércia ou indolência da vontade. Essa inércia é caracterizada pela incapacidade de dominar uma situação. A vida é movida por muita confusão, grandes obstáculos. O momento exige uma tomada de posição. Mas a pessoa protela para um amanhã que nunca chega. Alguém já viu isso por aí? Alguém tem um vizinho, parente que é assim? Tem dificuldade em decidir. Está na inércia, né? Ou seja, eu tenho uma situação que exige de mim, que me pede, às vezes nem pede, queridos, nos grita por uma posição, por uma decisão, por uma tomada de domínio na situação. E aí eu não consigo, eu não exerço, eu não faço, eu não me posiciono, tá? Então, esses sintomas de passividade da vontade. Então, as coisas estão... O teto está caindo na cabeça, né? Então, a gente pode... Nossa, nós poderíamos dar tantos exemplos, né?
literalmente, o teto pode estar caindo na cabeça, né? Uma pessoa que às vezes está passando por uma situação difícil, né? Realmente, talvez, dificuldade mesmo financeira, né? Limitações e tudo, mas não toma uma posição, não toma uma decisão. Realmente fica ali numa passividade, num vitimismo, no comodismo e não toma, não domina a situação e não se posiciona. Vou fazer algo, vou procurar alguém que possa me ajudar, eu vou me mover, entendeu? Então a situação está pedindo, né? Filhos, né? Vamos falar de criação de filhos, né? A situação às vezes está caótica, os meninos estão tomando. Tem um procrastinador, ele vai, né, demorar, é uma decisão que nunca chega, né? É uma decisão, ele sempre vai protelando, mas a gente vai ter também aqueles que começam e não terminam, que a gente vai falar já já, é da inconstância. Mas exatamente isso, ele deixa sempre para depois, né? Então a situação está triste em casa, está caótica, os filhos que tomam conta, os filhos que mandam, e a pessoa está vendo ali que aquilo não é daquele jeito, não é por aí, mas ela vai protelando, ela vai deixando para depois, ela não toma a posição que precisa ser tomada. E então, sofre as consequências. Eu costumo dizer que o preço sempre chega, a conta chega, tá? A segunda é a inconstância, ou seja, muitas tarefas inacabadas. A inconstância é a ausência de continuidade. Você começa um projeto e o interrompe no meio, se é que chega até o meio, né? Muitas vezes no começo mesmo já deixa, né? E eu tô falando para vocês e rindo porque eu tô pensando aqui, o sanguíneo, ele é mestre nisso. Ele é mestre porque ele gosta da novidade, ele gosta daquela coisa. Então, às vezes, ele está num projeto e passa uma coisa interessante, passa uma coisa mais vistosa. E eu costumo brincar. Não é que o sanguíneo vai deixar aquilo que ele estava fazendo, ele já deixou, ele já foi, já embarcou em uma nova, entendeu? Então, isso aqui é algo muito, muito sério, tá? Então, começa um projeto e interrompe ele, né? Começa uma coisa, larga ela no meio do caminho. Começa outra, deixa para trás. E a estrada, você vai perceber, você vai parar para olhar, a estrada está cheia de construções inacabadas. E eu atendi uma pessoa essa semana e ela falou sobre isso, né? Sobre a sensação, né, de não ter conquistado nada, né? Porque nunca se organizou, nunca se preparou, nunca colocou, né, prioridades, nunca estabeleceu prioridades, ou seja, nunca usou a sua vontade para ser firme, para não, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então isso acontece muito da gente começar coisas e pará-las pela metade, ou pará-las no começo e não termos então nenhuma conquista, entendeu? E Deus nos fez para conquistas. Por quê? Porque conquista fala de um resultado. Conquista, eu conquistei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei e eu então recebo uma recompensa. Eu recebo ali uma resposta, um fruto, né? E quando nós precisamos ter frutos, queridos, isso vai ser uma comprovação de que nós estamos enxertados na videira verdadeira, né? Então, aquele que dá fruto, ele é podado para dar mais fruto. Aquele que não dá fruto será arrancado, né? E a gente fala de fruto no contexto de realmente uma resposta, um testemunho, realmente uma frutificação na vida como um todo, né? Eu sempre explico isso quando eu falo de frutificação, porque eu venho, né, de uma cultura muito de que frutos são vidas, são pessoas. Não, nem sempre, não é só isso, né? A fruto, né, é realmente um manifestar da glória de Deus na minha vida. Então, eu tenho abundância em saúde, eu tenho abundância em alegria, eu tenho abundância em paz, eu tenho abundância em prosperidade, eu tenho abundância, né, na família, eu tenho abundância em todos os contextos. E isso é funcionalidade. E nós fomos chamados para ser funcionais, ou seja, para funcionar, para fluir em Deus. Se eu estou enxertado, eu vou receber os nutrientes, né, e eu vou frutificar, entendeu? Então, quando eu não tenho essa vida de conquista, quando eu não tenho essa vida, né, que realmente manifesta essa frutificação, alguma coisa está errada. Por quê? Porque eu posso estar com essa minha vontade, né,
passiva. Essa minha vontade presa na inconstância, começo e não termino, né? Então, um dia eu quero uma coisa, no outro dia eu quero outra. Ou seja, eu não sei o que realmente eu quero, né? Então, como eu não sei, eu começo coisas sem convicções. Acontece muito. Começar uma faculdade sem convicção, começar casamento sem convicção, começar negócio sem convicção, né? E aí eu não termino aquilo que eu começo, porque eu não estou fazendo porque talvez alguém quer que eu faça. E aí é doloroso. Entendeu? Talvez no fim, né? De certa forma, na meia-idade, eu vou perceber, poxa, não era isso que eu queria fazer. Estou infeliz há 20 anos, há 10 anos. Eu estou na profissão que eu não quero, estou, né, um casamento que escolheram por mim. Quando eu sou passivo na vontade, escolhem até casamento, tá? Para as pessoas. E aí depois é dureza. Dureza mesmo. A gente tem visto nos atendimentos clínicos. Então, as pessoas escolherem. Entendeu? Então, a gente tem que ficar atento nisso aí. Terceiro sintoma de passividade da vontade é a incapacidade de concentração da mente. Ou seja, eu não exerço domínio sobre os pensamentos. Isso revela uma vontade passiva, porque não há uma decisão firme de se concentrar. Ou seja, eu não consigo usar minha vontade para ordenar a minha mente. Concentre-se. Porque esse é o correto. A vontade, ela tem poder de ordenar a mente. Concentra-se. Entendeu? Então, a minha vontade pode estar passiva. E a incapacidade de concentração na mente é um sintoma dessa passividade. Tá bom? Inércia física e ações mecânicas. Olha só, a passividade da vontade, ela pode atingir e ela pode se revelar até mesmo no nosso corpo, né? A pessoa ela é dominada por uma inapetência física, agindo mecanicamente em resposta a estímulos externos e não a decisão da sua vontade. Então, eu estou tão acostumada a estar nesse lugar de passividade que o meu corpo já vai automaticamente, mecanicamente, correspondendo a algumas coisas. Tá? Me lembrei de alguma coisa aqui, vocês vão ouvir com certeza, mas eu acho que isso aqui pode ser, temos, né, várias mulheres casadas aí, vão poder dizer que isso pode acontecer, entendeu? Uma vontade passiva, então, mecanicamente, né, ter relação com o seu esposo, com o seu marido. Então, é uma prisão, um sintoma de passividade na vontade. Entendeu? A minha vontade não está ativada, eu não escolho, mas eu preciso fazer isso, as coisas têm que acontecer, então, mecanicamente, o corpo vai corresponder a essa passividade. Tá? Essa atitude favorece grandemente também, queridos, a permanência da depressão. Entendeu? Então, o que? A pessoa está dominada, está com domínio realmente já físico da sua passividade da vontade. Né? Ela não... Isso aí vai atrapalhar nesse processo de reação dela, tá? Em relação à depressão. Ela já está ali habituada, mecanicamente, né, tendo aqueles comportamentos. Então, é necessário uma ativação da vontade. Então, até mesmo para vencer algumas coisas, eu preciso realmente tomar, né, de volta essa vontade e utilizá-la, e ser ativada novamente. Outro sintoma de passividade da vontade é a incapacidade de tomar decisões ou iniciativa. Vamos lá. As pessoas querem que se tome as decisões por elas. Até nas pequenas coisas. O que comprar, o que comer, o que vestir, onde ir e assim por diante. Quando deixamos que os outros tomem essas decisões por nós, essas decisões que nos dizem respeito, nós estamos fugindo da responsabilidade. Da responsabilidade das consequências de tais decisões. Tá? Deus, porém, estabeleceu o princípio pelo qual o homem é livre para escolher e com a liberdade de escolha, eu tenho também o quê? A responsabilidade pelas consequências das minhas próprias escolhas. Tá? Tanto boas quanto más. Então, precisa entender isso, que há também essa dinâmica da liberdade, né, e da responsabilidade, tá bom? E então, como acontece a libertação da vontade? Né? Temos os sintomas dessa passividade, você se encaixa em uma, duas ou mais,
E aí, como acontece a libertação da vontade? Não existe prisão que não possa ser quebrada, né? Glória a Deus, aleluia. Não existe correntes, né, que não possam ser quebradas pelo poder do Senhor. E isso acontece por quê? Porque nós vamos nos expor às verdades da palavra de Deus. Que a verdade é que nos liberta. Amém? Então vamos ver alguns passos para que essa libertação seja efetivada. Tá? Sejamos livres na nossa vontade. Livres, né, de toda passividade, livres de todas as escolhas, né, contaminadas, distorcidas. Talvez nós já estejamos programados, né, para ter. Primeira coisa é a exposição do engano pelo recebimento da verdade. Tá? Exposição do engano pelo recebimento da verdade. O engano é decretado pelo confronto com a verdade. Só o conhecimento desta pode levar à libertação da passividade, da vontade. A liberdade sem este conhecimento é absolutamente impossível. Então, conquistar, né, a liberdade da nossa vontade, ela só acontece, né, através de conhecermos a verdade. Entendeu? Jesus declarou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter disposição, queridas, né? Estamos aqui hoje só em mulheres. É importantíssimo nós termos disposição de saber a verdade sobre nós mesmos. Tá? Admitir que nós somos suscetíveis ao engano. Porque se alguém se esconde atrás de uma capa, né, de invulnerabilidade, o que vai acontecer? Nós não vamos ter nenhum sucesso, nenhuma chance de progresso ou de libertação. Então, nós somos suscetíveis ao engano. E isso é a primeira coisa que nós precisamos admitir. E por isso precisamos adotar uma posição de humildade e coragem para enfrentar os problemas de frente. Olhar, perceber, não fugir. Existe fuga e existe esquiva. Tá? Esquiva é quando eu estou ali na presença de algo que me incomoda e eu me esquivo daquilo. A fuga é quando aquilo não está ali presente, perto de mim, mas eu sei que aquilo pode chegar em algum momento, então eu fujo daquilo. Então, nós precisamos aprender a enfrentar, não nos esquivarmos e não fugirmos mais dos problemas, mas encararmos de frente. Precisamos estar dispostos, né, a saber a verdade sobre nós mesmos, para que algo seja feito, para que algo seja realmente resolvido. Eu costumo dizer, né, repito quase toda aula, não muda aquilo que você não reconhece que precisa ser mudado. Então, nós precisamos praticar a autoanálise, o autoconhecimento, precisamos olhar, né, conseguir discernir, né, e olhar para nós mesmos, para identificar o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado, né, entender, conhecer a nossa área de vulnerabilidade, assim também as nossas áreas de potencialidade, né? Então, a gente precisa melhorar no autoconhecimento, né? Uma das maneiras de conhecer a verdade sobre si mesmo é analisar as observações e críticas das pessoas que estão mais próximas de nós, tá? Então, as pessoas que são mais chegadas de nós, elas vão, momento ou outro, falar algumas coisas que talvez a gente fique, né, receosos de ouvir, a gente pode até rejeitar, né? Porque às vezes é difícil lidar com a crítica, mas nós precisamos estar atentos. Quando algumas pessoas repetem várias coisas a nosso respeito, nós precisamos observar porque pode ter alguma verdade aí que precisa, merece ser considerada. Tá? Então, pessoas que realmente têm, né, um convívio ali, têm um carinho, têm um afeto, nós precisamos observar coisas que talvez elas vão nos pontuando ali e prestar atenção se não faz sentido, se realmente não tem algo ali que possa contribuir para o nosso crescimento, para a nossa mudança, para a nossa melhora. Por quê? Porque eu não mudo nada que eu não reconheço que precisa ser mudado. Tá bom? Beleza até aqui? Beleza? A quebra da passividade pela ativação da vontade, tá?
A vontade é ativada respondendo-se à vontade de Deus. Cada vez que você toma conhecimento de algo, vamos lá, então como, né, eu vou quebrar a passividade? Então, a quebra da passividade pela ativação da vontade. Então, eu vou quebrar a passividade que está na minha vontade quando eu ativo essa minha vontade. Eu coloco essa minha vontade de novo em ação. E uma das maneiras mais eficazes é quando eu tomo conhecimento de algo que agrada a Deus e eu decido fazê-la. Queridos, eu me lembro agora de Tiago, né? Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra, ou seja, usem a vontade de vocês, decidam o que vocês querem, entendeu? Não fiquem só ouvindo, mas sejam praticantes, vivam essa verdade, né? Então, quando eu conheço uma verdade, quando eu tomo conhecimento de algo que agrada a Deus e decido fazer, decido praticar, né? Ou seja, eu estou ativando assim a minha vontade por causa dessa decisão. Então, o modo prático de se fazer isso é ler a Bíblia e marcar as ordens e princípios encontrados ali naquela leitura, tá? E depois praticar aquilo que está escrito, né? Por exemplo, a Bíblia diz em Mateus 5,44, bendizei os que vos perseguem, né? Assim que diz lá. Bendizei os que vos perseguem. E aí, você toma conhecimento dessa verdade, você faz o quê? Faz uma lista das pessoas que te perseguem, das pessoas que te incomodam, e começa a abençoá-los. Ou seja, você está ativando a sua vontade. Eu estou ativando a minha vontade, eu estou fazendo algo, tá? A vontade, ela é energizada pela fé. A fé sempre é ativa, queridos. A fé nunca é passiva, tá? A gente nunca vai ver na Bíblia uma história de alguém que teve fé, cruzou os braços, deitou, ficou esperando acontecer alguma coisa. Não é fé, isso é passividade. Então, a fé sempre é ativa. Eu sempre ajo, tem ação, nem? E é pela obediência, pela ação, pela resposta que eu dou que a fé se manifesta. É ou não é? Como diz, né? Amém sim, amém não. Acho engraçado isso que o pastor fala. Eu acho engraçadíssimo. Quando eu lembro, eu falo também. Amém sim, amém não. Quando você está andando em fé, queridos, você está ativando a sua vontade, entendeu? Então, ativando a vontade, entendeu? Não aquela coisa, né? De ser o do ego, mas é uma vontade que Deus lhe deu, entendeu? Então, quando você está andando em fé, né? Quando você está caminhando, quando você está realmente agindo, você está ativando a sua vontade. Pois não há nada na fé, ela sempre exige uma ação. Então, a fé sem obras é morta. Não é assim que diz a palavra? Então, a fé sem obras, ou seja, sem ações, sem atitudes, é morta. Ou seja, eu estou aqui dizendo que eu tenho fé, mas eu não tenho fé para levantar e conquistar, não tenho fé para abençoar ninguém, não tenho fé para ir ouvir, não tenho fé para... Não tenho fé, não. Na verdade, eu não tenho fé. Estou me enganando que eu tenho fé. Entendeu? Eu não tenho fé. Eu não me movo. Quando eu não tenho fé, eu não me movo. Se eu me movo, tenho fé. Né? A fé me faz eu me mover, faz eu sair da passividade. Né? A vontade é fortalecida pela verdade. A vontade é fortalecida pela verdade. Quanto mais você se expõe à verdade, tanto mais é fortalecida em sua vontade. Pois sabendo qual é a verdade acerca de determinada coisa, consequentemente, o engano é erradicado naquela área. E isso levará à tomada de decisões. Então vamos lá. Quando eu sei a verdade acerca de alguma coisa, consequentemente, o engano vai ser erradicado daquela área, porque agora eu conheci a verdade. E aí, isso vai me levar a uma tomada de decisão, realmente a um comprometimento, a uma ativação da minha vontade. Eu vou fazer algo a respeito disso. Tá? Então, muitas pessoas não agem. Eu já fiz um aconselhamento, achei interessante. Muitas vezes a gente não age porque a gente pensa que não há nada a ser feito, sabia? Muitas vezes as pessoas pensam que Deus vai fazer alguma coisa. Ele diz o seguinte, na verdade, o céu, ele responde. O céu se manifesta, entendeu? Ele vai realmente responder, ele vai se manifestar naquilo que nós liberarmos, entendeu? Porque nós fomos revestidos, né,
de autoridade, nós já temos um sacerdócio, né? E então tem muita coisa que a gente fica assim na passividade, esperando Deus fazer, esperando Deus agir, que você fala que tem alguma coisa errada. Não é bem assim, não é bem por aí, entendeu? Então, nós precisamos entender, nós precisamos discernir, tá? Então, eu penso que não há nada a ser feito. Olha o engano. Vamos lá, parte prática aqui. É o engano. Eu penso que nada pode ser feito. Eu engano e esse engano me conduz à passividade. Se não há nada a ser feito, então não há nada a ser feito. Então, não tem o que fazer. Então, eu vou esperar. Queridos, paciência é uma coisa, passividade é outra. O amor de Deus não confunda. Não confundam. Como diz a amiga minha. Pelo amor de Deus. Ela brinca que eu puxo muito R. E aí, pelo amor de Deus, gente, não, paciência é uma coisa, passividade é outra. Então tem muita gente, nós, meu Deus do céu. Vamos fazer depois uma salinha, um outro vídeo de salinha de oração uns pelas outras. Para que a gente seja ativada na vontade, entendeu? E saiamos da passividade, porque tem muita coisa que a gente está esperando, não sei o quê. Porque o Senhor já liberou, na verdade, né? Está consumado, né? Tudo já foi feito, né? Nós precisamos discernir, né? Liberar profeticamente e viver. Receber, né? Ai, como diz a palavra, gente? Eu vou realmente me posicionar como tal, eu vou me apropriar, essa é a palavra que eu queria usar. Eu vou me apropriar e vou manifestar. Entendeu? Então, o céu, né? Aí as coisas vão acontecer. Por quê? O que é o profético, né? A gente tem vivido o profético. Então, eu vou, não é profetizar, não é falar coisas boas, mas eu vou liberar na terra aquilo que já foi estabelecido no céu. Então, se eu libero na terra, se manifesta o céu na terra, né? Então, a gente precisa, queridos, nós temos muita gente na passividade pensando que está esperando em Deus. Olha que engano. Engano. Eu quero que Deus venha e faça tudo. Querido, o que Deus tinha que fazer, o que Jesus tinha que fazer, ele fez. Agora você regaça suas mangas aí e age, meu querido. Entendeu? Bota quente aí, como diria o apóstolo Éder, meu apóstolo. Bota quente aí, nesse negócio. Entendeu? Então, precisamos perceber. Mas o engano de que não há nada a ser feito. Então, por exemplo, a pessoa está em crise no casamento. Ou está com uma dificuldade com o filho, né, que está ali passando umas coisas difíceis, meio rebelde e tal. Então a pessoa pensa, não há nada a ser feito, vou orar. Oração, querido. Ação, cadê a ação desse negócio? Intercedo, em jejum, faço aquilo que eu tenho que fazer, né? Declaro, renuncio, mas eu preciso agir também, né? Então o engano de que nada pode ser feito me coloca na passividade. Quando eu saio desse engano, opa, algo pode ser feito, algo deve ser feito, né? Algo pode, algo deve ser feito. Como fazer algo? Como fazer da maneira correta? Como ter a sabedoria, né? E os instrumentos e os recursos para fazer algo em relação a isso. É outra coisa. Isso tudo me tira da passividade, porque agora eu estou ativo para resolver isso. Agora eu estou ativo para fazer a minha parte nesse processo. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus na edificação. Né? Então, até quando fala, né, da oração em língua, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, ele é participante ali da sua edificação. Não é, ai Deus, olha, eu estou aqui, me edifica. Ó Deus, estou aqui, me usa. Não, precisamos compreender as coisas, tá? Então, a vontade, ela é fortalecida, nós saímos da passividade, a vontade ela é fortalecida pela verdade. Quantas mais verdades eu souber, né, eu buscar, então, dentro do casamento, tá em crise, tá com problema, mas tem o outro não quer, tá, mas o que você quer? O que você pode fazer? Use a sua vontade, faça algo,
né? Nas nossas relações, sempre as pessoas vão refletir aquilo que a gente comunica. A gente sempre vai ter o reflexo, né? A gente vai ter o feedback. Não tem consciente, as pessoas emitem feedback, né? Então, quando eu mudo, as coisas ao meu redor mudam. Então, quando eu mudo, algo muda no outro, né? Então, esse meu comportamento, de certa forma, ele estimula o comportamento do outro. Então, existe então algo que possa ser feito, né? Então, com os meus filhos, vou simplesmente orar, não. Tá passando um problema com os filhos? Que atitude você pode ter? O que você pode mudar? O que deve ser feito, né? De uma forma prática, de uma forma objetiva. E isso é sair da passividade. Por quê? Porque essa mentira, esse engano de que nada pode ser feito foi quebrado. Tá? Então, vários enganos, né, precisam ser quebrados, porque a vontade é fortalecida pela verdade. Né? Dentro da quebra da passividade pela ativação da vontade, nós vamos ter também o poder do Espírito Santo em nosso espírito, é a força que pode expulsar as prisões da vontade. Tá? Então, reconheça cada uma e volte sua vontade contra elas. Então, reconheça cada prisão. Né? Nós falamos alguns sintomas aqui. Reconheça cada prisão e volte a sua vontade contra elas, contra essas prisões, até a sua vitória total, querida. Com força do Espírito Santo que está à sua disposição. Então, com a força do Espírito Santo, nós podemos vencer, né, essas áreas de prisões na nossa vontade, para que a nossa vontade seja cada vez mais livre. Cada vez mais livre. Porque nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo aperfeiçoados, né? E Paulo fala, né? Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Nós estamos nesse processo de santificação em tudo. Espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, ou seja, inteiros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus. Então, nós estamos nesse processo, nós precisamos ser intencionais nesse processo. A intencionalidade, que eu falo tanto com vocês, em várias aulas falei sobre isso, na aula de autocuidado, acho que em outras aulas também eu falei sobre intencionalidade. Intencionalidade é o quê? É o uso da minha vontade. Eu vou usar a minha vontade aqui, eu vou escolher, eu vou decidir cuidar dessa área, eu vou ser intencional, eu vou decidir me dedicar à minha família, porque eu preciso ter intencionalidade. E se eu esperar o dia que der certo, o dia que eu tiver tempo, não vai acontecer. Então, eu preciso de intencionalidade. Tá? O exercício da vontade pela tomada de decisões. A pessoa passiva não age por vontade própria. Olha lá. A libertação desse cativeiro passa por uma deliberação da vontade. Olha só. A pessoa passiva não age por vontade própria. A libertação desse cativeiro passa por uma deliberação da vontade. Firme-se, portanto, em suas decisões e rompa com a inconstância. E aí nós precisamos refletir. Nós temos tido problemas nessa área, nós temos tido dificuldades nessa área, então nós precisamos começar com pequenos alvos a cada semana. Então, se eu tenho constância, se eu começo e não termino, ou se eu paro pela metade, eu nem comecei direito e já estou desistindo, então eu preciso, porque isso vai ser uma mudança também, queridas, de crenças, porque muitas vezes a gente já tem uma crença, a gente já começa uma coisa pensando que a gente não vai terminar. Então a gente já se sabota, entendeu? Vou começar esse livro aqui, top, muito bom, mas não sei se vou terminar, nunca termino nenhum livro. Entendeu? Então a gente tem essa questão também. Então a gente precisa vencer isso, tá? A gente precisa vencer isso. Então eu preciso exercitar a minha vontade como? Decidindo, tá? Então começando com pequenos alvos na semana. Então decida fazer algo que você não costuma fazer e vá até o fim. Pode ser, por exemplo, como eu citei, a leitura de um livro, né? Comece com um livro pequeno e vai estabelecendo alvos maiores. Então, comece com menos páginas e vai aumentando até cada vez que você sentar, cada dia seja um capítulo, entendeu? Então, à medida que você vá cumprindo aquilo que se estabeleceu. Porque a gente quer ter uma mudança também do dia para a noite e gritante. Isso não acontece. E aí a gente se frustra.
A gente botou um alvo grande, não, agora eu vou, porque a gente se decide na empolgação. Entendeu? Então, nunca, né, não tenho um hábito de leitura da Bíblia, mas eu vou ler 10 capítulos. Não, eu vou ler agora, porque eu tenho que ler, eu entendi que eu tenho que ler, eu preciso ler, eu vou ler 10. Vou ler todo dia 10 capítulos, esse mês todinho, entendeu? E aí o negócio começa a ficar, porque não, por causa do alvo, que é grande, e aí a gente vai e se sabota, tá? Então, esteja disposto a tomar decisões erradas. Olha só isso. O exercício da vontade pela tomada de decisão. Então, você vai decidir sair da inconstância com alvos pequenos para alvos maiores, aos poucos. E eu quero que você esteja disposto a tomar decisões erradas. Aí você fala, mas como assim? Essa afirmação pode até parecer estranha, mas é indispensável para a nossa vitória. Por quê? Quem não entra em campo por medo de errar, nunca sai da posição de espectador passivo. Queridos, o medo é algo terrível. O medo realmente paralisa. Porque a gente tem tanto medo de errar que a gente não tenta. Entendeu? A gente não tenta, a gente não se desafia, a gente não arrisca. E isso é muito ruim. Entendeu? Então, e se não der certo, pastor? Não der certo, você já sabe como não fazer da próxima vez. Pronto. O mais que vai acontecer vai ser isso. Então, a gente precisa levar com mais naturalidade. Entendeu? A gente tem que sair do perfeccionismo. Precisamos sair disso, gente. Nós somos humanos. Acho que todas as viagens, né? Na verdade, eu ia falar das viagens de Paulo, né? Todas as viagens de Paulo foram um sucesso, né? Na verdade, não, né? A gente sabe. Né? Então, você acha que todos, né, esses grandes homens de negócio, tem muita coisa assim que a gente acha, é secular, mas nos ensina tanto, alguns filmes, algumas séries, entendeu? Que vai nos ensinar muitas coisas. E nessa questão de arriscar, nós precisamos levar com mais naturalidade, com coragem, com ousadia, entendeu? Esses grandes homens, né, empresários aí, quantas falências esses homens tiveram? E não desistiram. Então, na primeira tentativa, eles poderiam desistir de tudo, mas eles perseveraram e às vezes falharam. Muitas vezes faliram 5, 10 vezes. E na 11ª vez deu certo e hoje é um sucesso. Então, o medo é muito ruim, muito terrível. Então, quem não entra em campo por medo de errar nunca vai sair da posição de espectador passivo. E sabe o que acontece? Quando a gente não arrisca, a gente fica nessa passividade, a gente vai gerando no nosso coração muita raiva também, muito ressentimento. Entendeu? A gente vai alimentando frustração, decepção, tá? E aí a gente vai fortalecendo crenças de incapacidade, não merecimento, porque fulano consegue e não consegue, e aí a gente entra também em sentimentos, né, de inveja e tantas outras coisas tão ruins. Por quê? Porque a gente começa a só olhar o outro. Porque é natural, a gente está junto, a gente vai olhar. Mas tem que, quando eu tenho as minhas conquistas, a minha busca, né, o meu processo ali, eu vou simplesmente olhar. E o meu olhar vai ser um olhar normal, um olhar neutro, um olhar de alegria, inclusive, né? Mas quando eu não tenho, quando me falta, é muito difícil ser sincero e dizer para ti, quando nos falta algo, olhar que o outro tem. Entendeu? Se a gente não trabalhar isso, se a gente não tiver a nossa busca, mesmo que a gente não esteja com tudo bem, com tudo certo, com tudo maravilhoso e o outro esteja, mas quando você está envolvido com a sua vida, fazendo a sua construção, querido, o nosso olhar para o outro é um olhar, entendeu? É saudável, equilibrado, tá bom? Então, nós precisamos tirar da nossa cabeça. Por quê? Porque o inimigo usa, né, um erro nosso para destruir muitas vezes, para nos paralisar muitas vezes. Então, nós precisamos entender, né, que errar acontece, pois nós não alcançamos a perfeição, né? Mas do erro nós aprendemos e na próxima oportunidade nós já não vamos cometer mais aquela mesma falta, aquela mesma falha. O risco de se cometer erro não deve ser um obstáculo à tomada de decisões. Quantas pessoas, queridos, meu Deus do céu, até nos atendimentos mesmo, então
Eu não fiz tal faculdade porque e se não der certo, e se não tiver, né, oportunidade de emprego, e eu não viajei para tal lugar porque se der errado, entendeu? Tudo tantos medos que paralisaram, mas o sonho daquela pessoa era aquela faculdade, mas falaram tanta coisa, pensaram tanta coisa, que ela ficou ali paralisada, tá? Então nós precisamos estar no uso da nossa vontade, nós precisamos estar dispostos a tomar decisões erradas, porque muitas coisas a gente não sabe, entendeu? Então não é porque a gente é de Deus que a gente vai estar isento de errar, e muitas vezes o erro é importante, o erro é necessário para nós, tá? Isso não é errado, não é pecado, não é, eu não ouvi Deus, eu não desobedeci. Não, tem coisas que nós vamos, às vezes, errar para nosso crescimento, para nossa maturidade, para nossa humildade também ser desenvolvida, tá? Então, não é errar de propósito, mas é estar consciente de que nós estamos vivendo. Essa é a vida é assim, nós não temos controle. Precisamos buscar sabedoria, precisamos buscar discernimento, precisamos ter conselheiros, né, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Mas, queridos, nós podemos ser o melhor conselheiro, né? Nós podemos nos organizar, nos preparar e ainda assim falhar. E aí, tudo bem, ok, vamos seguir, tá? Aceite a responsabilidade de tomar decisões. Há muitos que temem tomar decisões por medo das consequências. Não seja assim com você. É verdade que a decisão traz responsabilidade, mas Deus dotou o homem não só do poder de decidir, mas também de poder lidar com a responsabilidade daquilo que ele decidir, correto? O homem é responsável pelo que escolhe, tá bom? Então, o homem ele é responsável por aquilo que escolhe. Pare de ser guiado por circunstâncias, não seja movido pelos ventos que sopram de um lado ou de outro. Muitos preferem ser guiados pelas circunstâncias a fazer uma escolha, mas isso torna os grilhões sobre a vontade mais cruéis e destruidores. Olha que forte isso, queridos. Porque é muito mais fácil, digamos assim, muito mais cômodo deixar que o outro escolha. Vamos lá, nós vamos morar em casa ou apartamento? Ah, não, você escolhe, você decide. Tá, o outro escolhe, o outro decide. E aí, quando as consequências vir, como vai ser? Se for consequências positivas, ok, mas se for ruins, vai ser uma oportunidade grande para dizer, você escolheu, você decidiu. Estava na tua mão, né? Então, a responsabilidade, a vontade, né, a liberdade, ela vai implicar, né, em responsabilidade, tá? Mas eu ser guiado, eu ser, né, além de tudo aquilo que eu falei, né, da gama de frustração que a gente carrega por não decidir, por não escolher, né, a minha vontade ela vai ficando cada vez mais presa, cada vez mais presa. A passividade sugere que Deus está tomando todas as decisões para a pessoa. Olha só, a gente confunde passividade, né, achando que é paciência, esperando no Senhor, né? A passividade sugere que Deus está tomando as decisões, todas as decisões para a pessoa, mas a realidade é que ela está sendo levada ao sabor de forças que fogem ao seu controle. Tá? Então, como nós falamos, Deus não força ninguém, Deus não coage, Deus não usa ninguém com a vontade passiva. Tá? Agora, quando eu falo, Deus, eu quero querer a tua vontade, eu quero a tua vontade, eu escolho a tua vontade. Entendeu? Então, eu estou usando a minha vontade, submissa à vontade do Senhor. Uma oração que eu faço muito, até lembrei essa semana que tinha uns dias que eu não fazia. Deus, eu quero ir onde o Senhor quer que eu vá. Eu quero estar com quem o Senhor quer que eu esteja. Né? Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E isso queridos, é incrível, é muito interessante. Algumas pessoas que a gente conhece, algumas conexões que a gente faz, né, alguns momentos assim que eu estou num lugar que não era planejado, que não era muito esperado, até as agendas às vezes que são mudadas, né, canceladas e tudo, eu tenho uma tranquilidade incrível e eu vejo às vezes assim com tanta minuciosidade, né, pessoas que eu tenho acesso, ali coisas simples, onde eu vejo que Deus age, onde eu vejo que Deus opera, eu falo, olha isso, que interessante, essa é a resposta de Deus, porque eu estou onde eu peço a Deus, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, eu quero conhecer, né, eu quero estar com as pessoas que o Senhor quer que eu esteja, né? Então,
Isso é o uso da vontade, eu submeto a minha vontade à vontade do Pai. Entendeu? Ai, ai. Tiago 4, verso 7b, vai falar sobre resistir ao diabo. A vontade tem uma batalha a ser travada, a de resistir ao diabo. Estamos quase finalizando a nossa aula. Vamos terminar cedo. A vontade tem uma batalha a ser travada, que é o quê? Resistir ao diabo, tá? Então, nessa batalha travada que a vontade tem, que é de resistir ao diabo, né? Primeiro ponto é oponha-se ao inimigo, ao domínio do inimigo. Ponto 1, oponha-se ao domínio do inimigo. Ou seja, revista-se com determinação. Enquanto você não se levantar em seu homem interior, tá? Dominado por um espírito de resistência e perseverança, a passividade continuará instalada. E o domínio inimigo continuará estabelecido. Tá? Então, enquanto eu não me posicionar, né? Enquanto eu não me levantar com força nesse homem interior, com posicionamento, com espírito de resistência, né? Eu não vou ser passivo. Porque nós precisamos, muitas vezes, guerrear para não sermos passivos. A gente já tem, talvez, um histórico aí, porque ser passivo, nós também fomos formatados, né? Entrando aqui um pouquinho no comportamental, né? A gente muitas vezes desde criança, escolhia a nossa roupa. A gente não podia escolher o que vestir, por exemplo, o que comer, né? Então, assim, isso tudo vai moldando a nossa vida para ser passiva, entendeu? Então, olha essa pessoa que não, você não vai se relacionar com essa pessoa, entendeu? Você não vai sair com fulano, ou você só vai sair... Então, várias coisinhas, assim, pequenas, simples, elas vão nos moldando nessa questão de usar nossa vontade ou não, de escolher ou não, tá? Então, é importantíssimo que a gente consiga compreender essa dinâmica, tá? Então, muitas vezes, vencer a passividade vai ser um desafio, vai ser uma coisa que eu vou precisar realmente dessa força interior, dessa perseverança e dessa resistência de me posicionar, tá? Senão, esse domínio, né, vai continuar estabelecido ali, tá? E é interessante que a Valnice coloca a frase assim: rebele-se agora contra toda a prisão da alma. Rebele-se agora contra toda a prisão da alma. Ou seja, eu falo sobre, às vezes eu ministro e eu falo sobre isso, nós precisamos nos indignar com as situações. Ou seja, eu preciso olhar aquilo e falar, poxa, não é assim. Não é por aí, não é desse jeito. Então eu vou me indignar com aquela situação, porque até às vezes a gente se indignar, a gente olhar assim e realmente se chocar e tomar uma decisão, as coisas vão continuar do jeito que estão e pronto. Entendeu? Vão continuar a passividade, as coisas vão continuar com a rédea solta, vão continuar assim. Tá? Recupere todo o território perdido. Então, dentro disso, né, a vontade tem uma batalha a ser travada, que é resistir ao diabo. O segundo ponto é recupere o terreno que foi perdido. Tá? Se o diabo ocupou alguma área da sua vida, não se dê por vencido. Cristo e todos os seus recursos da graça estão à disposição para vencer. Recupere a área sob domínio inimigo e determine vencer em cada nova investida. Tá? Por quê? Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então, nisso aqui, o que vai acontecer? Quando nós já temos na nossa vida uma dinâmica de sermos passivos, tudo e todo mundo já colabora para isso. Tudo e todo mundo já está moldado para isso. Então, muitas vezes, nós vamos ter dificuldades. Não é mão com açúcar, não. Vamos ter desafios. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas. Então, assim, eu não sei se em alguma aula eu falei sobre isso, acredito que sim. Mas eu sempre falo no seminário de família. No dia 10 dias atrás eu ministrei o seminário de família aqui em Porto Velho e eu falo sobre a diferença da renúncia e da anulação, né? A anulação entra num quadro, né,
de passividade. Então, todo relacionamento precisa de renúncia, né? Eu renuncio a algo, o outro renuncia a algo, para que nós entremos em acordo e tenhamos, né, paz, possamos conviver, né, em equilíbrio e harmonia. Muitas vezes nós estamos em relacionamentos onde não existe mais a questão de renúncia. Começou a existir aquilo que eu chamo de anulação. Eu me anulo, né, em nome de uma falsa paz, né, para não ter atrito, para não ter conflito, para não ter confusão, né? Então, às vezes o outro é mais duro, mais, né, decidido, então eu me anulo. E aí as pessoas começam a se anular até nesses níveis aqui que nós falamos. Ela não sabe mais o que ela gosta de comer. O casal sai, tá todo mundo comendo pizza, vai pedir a pizza, e aí todo mundo fala, ah, que sabor você gosta? A pessoa vira para outra, ai amor, que sabor que a gente gosta? Opa, meu filho, não é que a gente gosta, não. Aí eu brinco, às vezes, né, a gente fala brincando, né, eu vejo os casais brincando e tudo, beleza, não tem problema. Mas o problema é que a maioria das vezes não é brincadeira, gente. A pessoa não sabe mais o que ela gosta. Ela não sabe o sabor de pizza que ela gosta, ela não sabe onde ela quer morar, ela não sabe onde ela quer tirar férias, entendeu? Ela não sabe nada, ela fica perdida na sua identidade, por quê? Porque ela começou a fazer tudo o que o outro quer. E aí chega uma altura do relacionamento, isso pode acontecer em amizade, casamento, discipulado, né? Relação de discipulado, que uma olha para outra e fala assim, ah, não sei, tá, sei lá, perdeu a graça, tá estranho, não sei o que aconteceu, não gosto mais de você, não quero mais estar junto. O outro fala assim, mas como assim? Eu fiz tudo por você, eu fiz tudo que você, né? Tudo que precisava, tudo que você queria. E aí, que tal o problema? Fez tudo, exatamente isso, fez tudo, fez demais, tudo que o outro queria, entendeu? Ou seja, você se anulou. E aí o outro começa a se relacionar, presta atenção nisso. O outro começa a se relacionar não mais com você, mas com ele que agora está dentro de você. Está refletido dentro de você. E aí, não foi isso, que o começo do relacionamento, qual que é a graça? É o outro. É aquilo que tem de diferente de mim. O jeito do outro, a forma do outro. Mas, às vezes, no relacionamento, a gente começa a achar que a gente quer as coisas só do nosso jeito. E aí alguém pode acabar cedendo, entrando nessa passividade no relacionamento. E isso é muito problemático, entendeu? Então, é um terreno, às vezes, né, que foi perdido ali, que é o da minha vontade. Então, nessa dinâmica de tomar de volta esse terreno, esse domínio, as coisas podem passar, e provavelmente vão passar por ajustes. Por quê? Porque ninguém está acostumado que você decida. Ninguém está acostumado que você escolha, que você queira. É como se a sua vontade fosse anulada. Por quê? Porque você mesmo anulou ela. Né? Não vamos culpabilizar ninguém aqui. Mesmo que você tenha sido, né, moldado lá desde pequenininho, formatado. Não, você vai vestir essa roupa. Eu que mando aqui, eu que escolho, eu que decido. Isso depois foi transferido para outras pessoas, primeiro os pais, depois talvez professores, amigos, marido, esposa, né, até os filhos que às vezes escolhem pelos pais. Isso foi transferido, pode ter sido transferido. Mas agora, o que acontece? Você é adulto, você é responsável por você. Então, a questão não é acharmos culpados, mas é entendermos essa dinâmica que agora precisamos nos posicionar e que essa posição pode gerar um desajuste para que as coisas se ajustem da maneira correta. Tá? Então, se você nunca escolhia nada, você precisa passar a escolher. Por quê? Porque você tem uma vontade. Eu tenho certeza que você tem vontade. Deus te deu, você tem. Você pode não estar usando, mas você tem. Tá? Então, precisa recuperar esse terreno perdido. Tá? Por quê? Porque é algo que o Senhor te deu e Ele vai tomar conta disso. Porque nós precisamos apresentar nosso espírito, alma, que é mente, vontade e emoções. E o nosso corpo, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Apresentar santificados, íntegros, inteiros e irrepreensíveis, ou seja, que não sejam dignos de ser repreendidos pelo Senhor. Tá? Trabalhe ativamente com Deus para o uso de cada parte da sua personalidade. Tá? Um outro tópico
dessa batalha, né, a ser travado, que resistir ao diabo, é trabalhe ativamente com Deus para o uso de cada parte da sua personalidade. Desenvolva os pensamentos, né, saudáveis, emoções santas e decisões certas, ou seja, mente, vontade e emoções. Deus está trabalhando em você pela operação do seu doce espírito e sua maravilhosa palavra. Use o potencial que Deus lhe deu e deixe sua personalidade desabrochar como a flor sob a luz do seu olhar. Queridos, a beleza em ser quem somos. Como dizer isso? A beleza em ser quem somos. E nós precisamos apreciar isso, nós precisamos identificar isso. Nós precisamos amar quem somos. Isso é um princípio bíblico. O que a palavra diz: amar Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, vocês precisam se amar. Nós não estamos falando de idolatria do ego, idolatria do eu, nós estamos falando de amor próprio, de valor próprio, valor que Deus, que Cristo nos deu, que Cristo nos entregou. Entendeu? E nós tivemos uma aula sobre autoestima, mas eu não lembro, acho que não ficou gravada. Mas foi maravilhosa para isso, para nós sermos livres, libertos no nosso entendimento de que nós precisamos sim ter uma autoestima curada, restaurada, porque é a partir disso que todas as outras coisas vão acontecer. Se eu tenho autoestima curada, restaurada, se eu amo quem eu sou, minha personalidade, eu não vou entrar em qualquer lugar, eu não vou fazer qualquer coisa, eu não vou aceitar qualquer coisa na minha vida. E eu vou desenvolver o meu potencial, eu vou desenvolver o meu propósito, eu vou alcançar o meu destino, eu vou utilizar as habilidades, os recursos que Deus já me deu, entendeu? Então, isso glorifica a Deus. E toda obra que eu vou fazer, ela é uma manifestação de crer que eu sou capaz de fazer. Então, se eu não creio que eu sou capaz de fazer, eu não faço. Eu simplesmente não glorifico a Deus, porque eu glorifico a Deus em toda essa expressão de quem eu sou. Né? Então, a beleza em ser quem você é. Então, a aceitação, amor, entendeu? Esse olhar para nós mesmos. Então, assim, eu brinco quando eu dou aula de temperamentos, que é, né, quando eu falo de inteligência emocional. Eu falo a parte do autoconhecimento, né, ou dos temperamentos. Eu falo assim, quando alguém fala assim, ah, você fala demais, né? Ninguém nem fala isso mais, né? Mas falava, né? Ah, você fala demais. Gente, hoje eu até brinco, né? Ah, você não sabia, você não sabe o quanto que eu falava, hoje eu ainda falo menos. Mas olha só, o meu instrumento, né, digamos assim, de trabalho hoje, o meu dom, digamos assim, é falar. Então, se eu não falasse demais, se eu não tivesse habilidade de falar, já não seria meu dom, já não seria a minha habilidade, já não cumpriria o meu chamado, o meu propósito. Ou se eu tivesse sido, né, tolhida nisso, eu tivesse sido repreendida nisso, por quem realmente era significativo na minha vida, né, ou pais, ou líderes, eu não teria desenvolvido isso. Mas eu tive, né, pais e também liderança que sempre potencializou, sempre valorizou, sempre, né? Então, é importante nós entendermos, nós percebermos aquilo que talvez a gente veja como defeito, talvez seja a nossa maior força. Tá? Então, isso é muito interessante. Então, eu não sou muito de fala, eu tenho dificuldade, eu não, porque às vezes a gente tem alguns contextos, tanto família como igreja, trabalho, que exigem de nós, talvez, aquilo que a gente não consegue dar, porque talvez não é nossa identidade, talvez não é nosso dom, né? Então, na Bíblia, a gente tem muitos dons, queridos, nós temos muitos chamados, né? E talvez aquilo que você veja, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade de fala, acho tão bonito, acho tão legal, queria tanto, mas às vezes o seu dom, a sua habilidade está realmente em não falar tanto, mas em ouvir, ou em cuidar de uma outra forma, em arrumar. Tudo é importante, queridos, tudo é importante. Entendeu? Então, às vezes, aquilo que a gente vê como defeito, talvez seja a nossa maior força. Nós precisamos entender que a beleza em ser quem somos. Amém? A semelhança do Senhor Jesus começa a se manifestar na nossa vida. Amém? No estágio inicial do combate, os sintomas parecerão tornar-se piores do que antes. Então, quando a gente começa a trabalhar essa vontade, alinhar essa vontade, né, sair das passividades, pode parecer que as coisas fiquem piores, os sintomas podem parecerem piores. É como se quanto mais se luta, menos força se tem. Apesar, porém, desse sentimento de piora, na realidade há uma melhora. Como eu falei, quando a gente começa, então, a ser ativo, aquilo vai gerar desconforto, aquilo vai mexer com as pessoas às vezes não estão acostumadas.
Então, às vezes, você tem alguém que tem mais autonomia do que você, sempre controla mais a situação e tudo, e você se acomodou, e isso é bom, às vezes, para você, favorável. Só que isso não é o que Deus quer de você. Então, você vai começar agora a inserir, não, eu não quero desse jeito, eu acho que assim não é bom, assim não é legal, vamos tentar dessa forma? E às vezes a pessoa até fica, uai, como assim? Sempre teve bom, qual o problema? O que aconteceu agora? Né? Não, aconteceu que eu penso que é assim, eu quero que seja assim. Podemos fazer de tal forma? Fica bom para você também? Vamos entrar em um acordo, tá? Mas isso pode gerar um desconforto. Por isso pode parecer, né, a princípio, que as coisas estão piorando. E dê preguiça de fazer todo esse processo, né? Pode estar até vontade de desistir, mas precisamos ser perseverantes. Lembre-se, uma força, né, interior, né, um posicionamento, uma resistência, coragem no seu processo, tá? Por quê? Porque a vitória está diante de nós, tá? Se persistir em seguir o caminho proposto por Deus, nós vamos alcançar a vitória. A vontade no controle do espírito, mente e corpo garantem liberdade. Uma vontade rendida a Deus é de grande valor, pois ela exerce domínio sobre todas as áreas da personalidade, da vida, em perfeita harmonia com Deus. Ou seja, quando a vontade é uma das coisas principais da nossa vida. Então, quando essa vontade ela é rendida a Deus, ela é muito eficaz. Por quê? Porque é através da vontade que eu vou ter domínio nas outras áreas da minha personalidade. Ou seja, através da vontade que eu vou ter domínio sobre as minhas emoções, eu vou ter o autocontrole. É através da vontade que eu vou conseguir gerenciar os meus pensamentos. Poxa, aquilo tudo vem, aqueles pensamentos vêm, aquelas intenções vêm, mas eu não quero mais, eu não quero que isso me governe, eu não quero que isso me domine. Ou seja, eu estou usando a minha vontade, tá? Provérbios 25, 28 diz assim, o espírito precisa do controle da vontade. Aí diz assim, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Bom? Então, como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito, ou seja, que não tem vontade firme. Aí, segundo Coríntios, são os textos aqui, segundo Coríntios 10, 5, a mente precisa estar sujeita à vontade. Então, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, eu uso a minha vontade, submeto a minha mente à vontade de Deus, à obediência de Cristo, né? Olha só. E o outro, 1 Coríntios 9, 27. Eu vou citar novamente os textos, para quem quiser anotar. Provérbios 25, 28. Segundo Coríntios 10, 5. E 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, 5 e 1 Coríntios 9, 27. Que fala assim, o corpo deve ser instrumento e servo do homem. E é com a vontade que a gente faz isso. Diz assim o texto, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Por que que isso acontece? Porque eu tive vontade, eu tive decisão de fazer isso. Para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então, eu pensei isso, calculei isso, analisei isso, que isso não é coerente. Eu vou lá e uso a minha vontade, onde eu submeto o meu corpo, né, a essa disciplina, a essa submissão, para que eu não pregue a outros e fique reprovado. Né? Então, uma vontade ativa é necessária para manter a libertação. Então, falamos de libertação, libertação da mente, né, nos níveis de passividade da mente, engano na mente, né, tá lá as 4 aulas disponíveis. Falamos agora sobre a vontade, e essa vontade ativa, ela é necessária para manter a nossa libertação, para manter a nossa cura. É por essa razão que a estratégia do inimigo contra a vontade é a passividade. O inimigo sempre vai tentar que a nossa vontade seja passiva, tá? A pessoa se torna complacente e indefesa. A ordem do Senhor, porém, é: possui a terra. Haverá momentos de verdadeiro conflito e dor, porque é onde há conquista, há luta, queridos. Quando alguém se dispõe a reconquistar território perdido, as forças invisíveis das trevas que mantinham suas garras nessas áreas, né, que estão sendo conquistadas, tentarão agarrar-se ao território uma vez possuído.
mas com firmeza na luta, sabendo que os poderes do céu estão do nosso lado, a vitória é uma realidade. Amém? Então, nós temos falado sobre o território da mente, né? Nós falamos sobre compreendendo a mente humana, falamos do território da mente. Agora, agora, território da mente, né? Então, é um território, né? A Valnice traz isso tudo como território. Território da vontade, território das emoções. Então, é um território para ser reconquistado. E o texto diz, possuir a terra. Ou seja, tome de volta, reconquiste, né? Nós temos as forças, né, espirituais que vão tentar nos paralisar esse processo, mas maior é o que está em nós. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Algo para falar? Algo para pontuar para nós? Como eu brinco, pode ser um de cada vez. Então, eu estava querendo aqui, pastora, falar sobre a renúncia e anulação. E, geralmente a gente pensa assim, em renúncia é você anular, é você não fazer, né? Então eu fiquei assim, meio confusa com essas duas coisas aqui, porque quando eu faço uma renúncia, eu quero deixar de fazer. Agora, quando eu anulo, Então, anular é o quê? É você deixar de fazer mais? mais do que Como assim? nesse processo do relacionamento, né? Eu vou renunciar a algumas coisas, né? Eu vou entrar em acordos, né? Eu vou renunciar a algumas vontades. Então, eu falei, né? Citei o exemplo da pizza, né? Então, eu começo a anular, eu começo a entrar em passividade em relação a essa decisão, a essa escolha que eu posso tomar, né? E isso fica sendo sempre escolha do outro, sempre decisão do outro. Entrei num quadro de passividade. Renúncia é quando eu falo assim, eu amo pizza e o outro ama churrasco. E aí nessa noite nós escolhemos, então eu renuncio, né? Eu vou renunciar a comer a pizza que eu queria tanto hoje para a gente comer churrasco. E aí, semana que vem, ele vai renunciar ao churrasco dele para nós dois irmos comer a pizza que eu quero tanto. Entendeu? Então eu vou ter nessa questão, né, a gente entra aqui nesse processo de renúncia, onde há esse equilíbrio, né? Então eu estou renunciando à minha vontade hoje, mas eu não estou me anulando completamente, entendeu? Eu não entro numa anulação de identidade, né, de particularidade, né? A minha subjetividade não é apagada, não se extingue, né? Entendeu? Então, por quê? Porque nem o próprio Deus faz isso. Né? Nós vamos ter renúncias pelo reino, nós vamos ter sacrifícios pelo reino, né? Mas nós nunca vamos, Deus nunca vai exigir de nós uma despersonalização, que eu deixe de ser quem eu sou, né? Então, o que a gente vê muito, até nos nossos contextos ministeriais, começam a exigir de nós, né? Ou ver que às vezes a gente tem uma prontidão em servir e começam a despersonalizar, começam a exigir de nós, né? Coisas e contextos e comportamentos que eles não estão adequados com a nossa personalidade, com a nossa forma de ser. Mas nem Deus pede isso, né? Paulo ali, você vai ver que o Paulo ele é transformado pelo Espírito, eu amo aquele livro Temperamentos Transformados, mas você vai ver características ali que é de Paulo. Paulo continua sendo Paulo, transformado por Deus, é um instrumento poderosíssimo ali, né? Mas ele continua sendo ele. Então ele teve a renúncia dele, mas Deus não pediu para ele anular quem ele era, né? A sua personalidade, a sua forma de ser. É isso que a gente precisa ter um equilíbrio nos relacionamentos. Porque quando eu me anulo, é quando eu me cancelo, né? Digamos assim, eu realmente morro, é como se fosse uma morte da subjetividade, uma morte da identidade. E o que Deus pede, né, na relação com Deus, é uma morte do nosso egoísmo, né? Uma morte do nosso eu quero, eu posso, tem que ser assim, né? Não dessa identidade que é algo bom, que é algo que Deus deu, que é algo que Deus criou. Entendeu? Então é nesse sentido, a renúncia da anulação. Na anulação eu aniquilo qualquer manifestação de singularidade, né? Qualquer manifestação de subjetividade que é inerente do ser humano. Não, porque, por exemplo, existe também o problema da passividade, que o senhor falou aí, às vezes a gente é passivo por comodismo, né?
Então, por exemplo, eu, quando fiz 18 anos, é que meu pai falou assim, agora você pode andar sozinha na rua. E isso foi muito complicado para mim, Para você. porque até então eu andava com ele, eu tenho 2 irmãos, andava com um deles, entendeu? Uhum. Então eu já me vi muito perdida na minha cidade porque eu estava andando sozinha. Uhum. Então, mas isso me acomodou em muitas outras situações, Uhum. porque tudo eu perguntava, pai, eu posso fazer isso? Pai, o meu irmão vai Gerou uma comigo? Olha, dependência, você né? virou a dependência. Então, mas, graças a Deus, Deus me libertou dessas coisas. Amém. Mas a gente carrega essa facilidade ainda, entendeu? E Uhum. precisa, assim, toda hora falar. Qual foi falado aqui no final, né? Tomar uma posição. Ó, para com isso, né? Que não é dessa forma. Isso. E graças a Deus, Deus me levou a uma situação onde eu acabei coordenando até a minha casa dos meus pais, né, e tudo. Mas Uhum. eu precisei realmente, né, de tomar uma atitude, né? Mas isso ainda a gente ainda fica assim, se pudesse, tivesse um homem para poder carregar isso que eu estou carregando, seria muito bom. Realmente. Essa passividade ainda fica assim na sua mente ainda, poxa vida. Não tenho ninguém para correr por mim, não tenho ninguém para fazer alguma coisa como meu pai já fez, entendeu? Uhum. Ele corria por mim, ele fazia as coisas por mim. Uhum. E hoje já não existe isso, essa possibilidade, né? Então, a vontade ativa, né, é uma libertação realmente, É né? verdade. É uma libertação. A gente ter esse posicionamento, né, ter essa possibilidade, porque assim, por mais que a gente tenha pessoas, gente, é interessante, né, às vezes em posições tanto, né, liderando ou realmente é alguém em casa, família, né, marido e tudo, a nossa vontade ela precisa ali, né, mesmo que o outro vá agir, vá realmente para a execução daquilo, existe a nossa opinião, né? Existe ali a nossa realmente sugestão no todo, né? E realmente a gente se acomoda, porque é simples, alguém vai lá e decide, escolhe, compra ou não deixa de comprar, né? E isso, como você falou, né, vai influenciando em outras coisas. Então, até nisso, a gente vai ver que existe talvez até uma idade, né, onde a gente vai. Eu tenho uma pastora amiga que ela fala assim, quando ela tem gêmeas, né? As gêmeas já jovens hoje, casadas. E quando era pequena, ela sempre passava 2 vestidos para ir para o culto, né? Duas, né? Aí passava 2 vestidos, né, para cada um, e elas podiam escolher qual dos dois elas queriam usar. Então, pequenininhas, elas já escolhiam, mas não tinha o guarda-roupa inteiro para escolher, né? Ou seja, ficar na dúvida, né? Quantas vezes a gente também é permeado de dúvidas, né? O que eu vou decidir? O que eu vou escolher? Porque tem muita opção, né? Eu vou comer em alguns lugares, eu olho e falo, meu Deus, para que tudo isso? Eu fico confuso com esse monte de possibilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo pequenininhas, elas tinham já uma responsabilidade de escolha, né? De uma responsabilidade de realmente decidir. Mas, realmente, a passividade, ela é muito sedutora nesse sentido de segurança, de ter alguém que vai fazer, né? De ter alguém que corresponde, que responde, que vai agindo ali. E aí, naturalmente, a gente vai para o, como eu disse, para o conforto, né? E aí a gente entra também, pode entrar nessa questão da dependência, né? Então, questão muitas vezes que isso é ruim, porque por mesmo que seja uma relação saudável, a dependência vai deslocar o outro também. Então, às vezes, a pessoa não é uma pessoa abusiva, digamos assim, tóxica, que se relacionou com você para isso, né? Porque viu que você era passivo, então foi, porque na maioria das vezes acontece isso, tá? Um controlador, um manipulador, um abusivo, ele vai se conectar com alguém que é passivo. Mas pode ser que não, que você esteja num relacionamento que a pessoa seja boa mesmo, que seja, né, saudável, equilibrada, mas como você tá com uma disfunção, isso gera uma disfunção no outro, tá? Porque vai ter que ter uma compensação ali. Então ele vai se acostumar com isso vai fazer bem para ele, para o ego dele. Por quê? Porque não vai ser contrariado. O que a gente mais quer na vida, gente, é que as pessoas concordem conosco, as pessoas queiram o que a gente quer. Então, né? Essa disfuncionalidade vai gerar adoecimento no outro também. Então, a relação vai ficar disfuncional, né?
Então, é interessante nós percebermos isso. Então, é tomar posição, é tomar realmente o território, né? É falar, não, mesmo que a minha decisão, sei lá, a gente não vai escolher a minha decisão, mas a minha decisão não existe, a minha sugestão, ela existe, né? A minha vontade existe. Então, mesmo que a gente olhe, no fim das contas, não seja ela que vai ser escolhida, mas eu posso, e eu devo, e eu preciso expressá-la. Tá bom? Amém? Mais alguém? Ótimas colocações, Lácio. O seu exemplo aí ficou bem claro para nós. Josi, Rose, Vitória, alguém? Então, como diziam os pastores, amém sim? Amém. Então, vamos orar? Vamos ver depois se eu tenho alguma renúncia para mandar para vocês. Alguma renúncia, ó. A gente vai, né, abrindo mão, limpando, né, dessas frequências, dessas passividades. Aí eu mando lá no grupo para vocês. Eu vou dar uma olhadinha. Eu não sei se está aqui, porque está na minha apostilinha. Mas eu já vou deixar aqui anotadinho. Quando eu chegar em Ariquemes, eu vou mandar para vocês. Tá bom? Né, a gente fazer a renúncia é bem interessante. A gente pode fazer 7 dias até a próxima aula, 5 dias, para a gente conseguir a renúncia. Eu acho muito interessante da renúncia isso, né? Quando a gente leva a pessoa a renunciar, ela está ouvindo, ela está lendo, ela está se tornando também consciente daquilo. Então, se eu fiz uma renúncia ontem de guardar amargura, né? De não guardar ressentimento, de perdoar, hoje em uma situação, eu me lembro. Eu renunciei, eu não vou ficar guardando nada, eu não vou guardar ofensa, eu vou viver, né? Aquilo que eu renunciei, aquilo que eu declarei com os meus lábios, eu decido. Então, a renúncia é interessante por causa disso também. A gente vai unindo ali entendimento, né? Com essa fé prática. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela é penetrante, Senhor, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sondado, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem revelado-se a nós e revelado também, Deus, o nosso coração, o nosso próprio coração. Revelado, Deus, as áreas, Deus, que nós precisamos ser transformados, onde nós precisamos ser curados, onde nós precisamos, Pai amado, renunciar, abrir mão, Deus, e realmente santificar. Pedimos perdão por toda passividade, pedimos perdão por aceitar tantos enganos na nossa vida, Deus, enganos que talvez vieram, Deus, e nós nunca percebemos, mas que ainda hoje nós alimentamos e nos estabelecemos sobre elas. Deus, remove todo engano, toda mentira. Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, nós renunciamos. Nós abrimos mão, Deus, porque nós queremos a Tua vontade, queremos querer a Tua vontade. Limpa, Pai, a nossa vontade. Limpa, Deus, o nosso coração. Livra-nos, Pai, de todas as amarras, prisões. Nos tire, Deus, de toda a dimensão de cativeiro, Pai, na nossa vontade. Nos tira, Deus, de todo cativeiro de passividade, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser livres, Deus, para glorificar o Teu nome em todas as coisas, Pai. Nós queremos querer a Tua vontade. Oramos nessa noite, te agradecendo, glorificando o Teu santo nome. Glorificando, Pai, porque o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos santificando, nosso espírito, alma e corpo. Por isso podemos somente te agradecer e pedir que o Teu Espírito Santo continue ativado, movendo em nós, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Oramos e cremos e declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Beijinhos, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Espero vocês semana que vem, tá bom? Para a nossa série Emoções. Vamos cair fundo, eu amo essa parte também. Deus abençoe. Quando estiver disponível no YouTube, eu mando lá o link para vocês compartilharem, assistirem de novo, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Obrigada pela presença de vocês. Um prazer, Josi. Obrigada. Tchauzinho.